50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de relacionamentos saudáveis. Dia 32. Relacionamentos saudáveis através da comunicação. Assim diz toda a congregação do Senhor. Que infidelidade é esta que cometestes contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Josué, capítulo 22, versículo 16. Já dizia o comunicador Chacrinha: quem não se comunica, se trumbica. Porém, comunicação é uma das questões mais difíceis para o ser humano e, ao mesmo tempo, é também uma das habilidades socioemocionais mais importantes para a nossa convivência em sociedade. John C. Maxwell, no seu livro Relacionamentos 101, diz: metade das controvérsias e conflitos que surgem entre as pessoas não são causadas por diferenças de opinião ou inabilidade de concordar, mas pela falta de entendimento um do outro. E ele afirma que se nós pudéssemos reduzir o número de mal-entendidos ou falhas na comunicação entre as pessoas, os tribunais poderiam ter menos gente ali, muitos crimes violentos não seriam cometidos, divórcios poderiam ser evitados e um número grande de pessoas ficaria menos estressada todos os dias. Uma comunicação equivocada pode gerar grandes tragédias. Isso quase aconteceu com o povo de Deus quando eles estavam conquistando a terra prometida. E 2,5 tribos que ficaram antes do Jordão, Ruben, Gade e meia tribo de Manassés, que retornaram para suas terras conforme a ordem de Josué, e as outras 10,5 tribos que haviam herdado depois do rio Jordão, que foram tomar posse das suas heranças. E esse pessoal que ficou antes do Jordão resolveu fazer uma cópia de um altar que era o altar do sacrifício, utilizado para cultuar a Deus. Mas apenas na tenda da congregação deveria existir esse altar, no tabernáculo. Isso quase causou uma guerra entre as tribos de Israel, pois o único local de culto aprovado por Deus era a tenda da congregação. Não poderia ser feito sacrifícios de adoração a Deus em nenhum outro lugar. Quando as 10,5 tribos ficaram sabendo da construção desse altar, eles juntaram todos os exércitos e marcharam em direção às 2,5 tribos, interpretando aquilo como um ato de alguém que agora não estava servindo mais o Deus verdadeiro. As 10,5 tribos iam entrar em guerra, destruí-los, porque se as 2,5 tribos estivessem infiéis e ainda fizessem parte do povo de Deus, Deus poderia punir as 12 por causa disso. Chegando lá, eles enviaram interlocutores para confirmar tudo e iniciar a guerra. Isso se encontra em Josué, capítulo 22, versículo 16. Assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Então, quando os representantes das 10,5 tribos entregaram essa comunicação aos representantes das 2,5 tribos, eles disseram que não, vocês estão equivocados. Nós não fizemos o altar para mostrar infidelidade a Deus. Pelo contrário, nós fizemos para proteger as próximas gerações. Porque nós estamos distantes de onde é o lugar de cultuar a Deus. Daqui a um tempo morre a nossa geração e a geração de vocês. E porque nós estamos distantes, temos o Rio Jordão como limite entre nós, seus filhos podem dizer: não, vocês estão longe demais, vocês não têm parte no culto a Deus. Então nós fizemos esse altar para servir de testemunho para as próximas gerações, que nós também fazemos parte do povo de Deus. Isso se encontra em Josué, capítulo 22, versículos 26 e 27. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício,
mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações depois de nós nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que os nossos filhos, que os vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Depois desta explicação, as duas partes se entenderam e cada um viu o lado um do outro e foram para suas casas, com tudo resolvido. Neste caso, nós aprendemos algumas coisas a respeito de comunicação. O primeiro princípio é: atitudes sem explicação podem ser interpretadas de qualquer maneira pelas outras pessoas. Precisamos dizer por que estamos fazendo algumas coisas para não sermos interpretados de forma equivocada. Atitudes sem explicação podem ser interpretadas de qualquer maneira pela outra pessoa. Isso acontece na família, isso acontece nas relações de trabalho, isso acontece na igreja. Grandes conflitos se iniciam porque nós não explicamos o significado do que nós estamos fazendo. Se no final a comunicação entre os interlocutores não tivesse sido eficaz, veja a destruição que isso iria causar. Segundo princípio é: mesmo que estejamos no limiar de um grande conflito, precisamos ouvir os motivos e os porquês da outra pessoa, porque às vezes o equívoco é mútuo, não é só do outro, é nosso também. As 10 tribos e meia do povo de Israel interpretaram aquilo que as 2 tribos e meia fizeram da pior maneira possível e foram para a guerra. Ainda bem que tiveram os interlocutores, pois senão eles poderiam ter feito um genocídio sem necessidade nenhuma, pelos motivos errados. Então é necessário ouvir e entender o lado da outra pessoa. Quantos conflitos poderiam ser evitados? Quantos casamentos poderiam ser salvos? Quantas guerras poderiam ser evitadas se nós ouvíssemos as razões e os motivos do outro? E o terceiro princípio para uma comunicação eficaz é: explicações dadas com as alegações corretas e coerentes, elas devem ser aceitas. Devemos confiar na palavra daquela pessoa e sair desse conflito com tudo resolvido. O povo de Israel ouviu, aceitou, embora o exército estivesse ali, eles foram cada um para sua casa, porque o problema estava completamente resolvido. Nós precisamos fazer desta forma, não ficar remoendo, não ficar ruminando, senão o conflito será inevitável. Você toma atitudes que podem ser entendidas da forma errada pelas pessoas? Você reage às atitudes e palavras das pessoas pela sua interpretação dos fatos? Você não se preocupa em ouvir os motivos que levaram o outro a agir daquela forma? Você, mesmo depois de ter percebido que tudo foi um mal-entendido, continua remoendo, falando e agindo como se aquilo não tivesse sido resolvido? Se respondeu sim a qualquer uma destas perguntas, você precisa de transformação para aprender a explicar as suas atitudes corretamente, para deixar de interpretar as atitudes dos outros sem ouvir as explicações, para aprender a deixar conflitos resolvidos para trás, para você aprender a se comunicar visando um relacionamento saudável.